Para quem é fã de ficção científica ou sempre gostou de games, especialmente os MMORPGs ou jogos de simulação de todos os tipos, o que eu vou mostrar hoje vai parecer inacreditável. E para quem não é inserido nesse universo é algo tão incrível que é até um pouco difícil de conceber. Confesso que eu fiquei ali arranhando a minha cabeça por alguns instantes. Hoje nós vamos conhecer o NVIDIA Omniverse, o projeto da empresa que vai ajudar as mentes humanas a criarem esses universos simulados, além de ajudar a desenvolver novas formas de trabalhar em conjunto. Se você pudesse criar o seu próprio universo digital, como que ele seria? Conta aqui nos comentários e seja bem criativo, hein? Para te ajudar a entender mais sobre essa tecnologia, eu chamei o Marcel Saraiva, que é gerente de conta sênior das indústrias de saúde, finanças e da divisão Enterprise da NVIDIA, para conversar aqui com a gente. Então eu gostaria que você explicasse, da forma assim mais leiga que você puder, a princípio, claro, pelo menos, o que é o NVIDIA Omniverse. Legal. É um bom, ótimo ponto de partida. Tente imaginar o Omniverse como as ferramentas para você construir qualquer universo digital que você imagina na sua mente, que pode passar desde um ambiente interativo de multimídia, desde uma simulação de uma fábrica que a gente chama dos digital twins, né? Ou seja, os gêmeos digitais, que você simula 100% do que acontece. Então, o Omniverse ele é um conjunto de ferramentas para que esses universos sejam construídos de forma mais rápida, colaborativa e de alta qualidade. Toda vez que eu penso em universo digital, me vem algo como o Second Life na cabeça. Você lembra desse jogo que as pessoas jogavam mais pro início dos anos 2000? Mas eu quero desconectar você por um momento dessa ideia de jogo. A gente tende a pensar na tecnologia assim como coisas relacionadas ao nosso computador, a simulação nesse contexto como algo que simule o nosso eu digital. E apesar disso ser um dos caminhos possíveis, existem aplicações diversas para esse tipo de tecnologia. Fiz um case super interessante com a BMW lá na Alemanha, que a gente fez a fábrica inteira num universo digital. Então a gente tem um digital twin da fábrica e eles conseguem simular dezenas de situações para montagem do veículo, posicionamento de robôs, posicionamento de peças, posicionamento de funcionários, qual a melhor condição que ele vai ter para trabalhar, para fazer aquela montagem. Então, você consegue extrapolar para qualquer indústria. Obviamente, saúde, a gente tem um case super legal também, o pessoal de faculdade de medicina estudando o corpo humano numa imersão. Educação 3D, mesmo, né? Educação, cara, é infinito, né? A arquitetura, a engenharia, então você percebe que, assim, para consumir é muita coisa que ainda está sendo feita. A própria Ericsson fazendo simulação de cobertura de antenas para 5G, que é algo que é fantástico, ou seja, ele pode simular todo o ambiente, onde vai posicionar a antena, a cobertura, a quantidade de pessoas passando, a potência, antes de tomar qualquer ação física. Ou seja, imagina você faz todo um projeto que você teoriza, né? Você faz na teoria, o engenheiro de telecomunicações lá vai... Eu falo um pouquinho que eu sou um engenheiro, então eu já estudei isso um pouquinho na faculdade. Então, você simula, você imagina uma série de coisas teóricas, e a hora que você espeta a antena lá, fala assim, puxa, tinha uma variante aqui que eu não estava considerando. Se você tivesse um ambiente virtual que simulasse todas as situações possíveis, fala assim, puxa, olha, vale mais a pena 50 metros para frente, 70 metros para o lado, que você teria uma compensação melhor, uma cobertura melhor. Mas apesar desses grandes cases que já existem, o NVIDIA Omniverse funciona também como a base para desenvolvimento dessa tecnologia. E uma das coisas mais interessantes que existem é a criação colaborativa. Eu fiquei impressionado. Eu acho que eu vi um exemplo que ilustra, acho que foi inclusive no canal do NVIDIA Studio, se eu não me engano, que ilustra bem como isso funciona, que era uma pessoa trabalhando, ela tinha feito um desenho 2D no Photoshop, estava trabalhando o 3D dele no, acho que era o Maya, não me recordo, e aí estava reproduzindo essas alterações em tempo real. Agora eu não lembro o nome da ferramenta, acho que era dentro do NVIDIA Studio, alguma coisa assim. E aí conseguia fazer troca de iluminação, de cores, etc. É um negócio assim, medonho, de gigantesco e pesado a nível de hardware mesmo, né? Isso, e esse é um ponto legal, porque você tem que imaginar a solução como um conjunto de software e hardware.
né? Por quê? Porque o software é que vai fazer toda essa troca, a forma de você transportar esses dados, permitir a visualização. Só que para isso acontecer em tempo real, que você permita ver né, uma imagem sendo produzida, ou algo sendo construído, e tendo essa renderização, vamos chamar assim, em tempo real, você precisa de um hardware para processar isso. E é aí que a GPU, a nossa família, a RTX, entra com toda a força, porque aí ela vai dar justamente a massa bruta aí para pegar essa quantidade de dados, gerar o modelo 3D, visualizar, disponibilizar em vários ambientes, enfim, é uma combinação bem interessante de software e hardware. Um não vive sem o outro, que nesse caso é mais implícito ainda. E olha, sinceramente, com todas essas ferramentas disponíveis, o NVIDIA Omniverse também é um chamado para os profissionais do futuro. Vamos tentar também separar ele em duas etapas, né? Que é a etapa da construção desses universos digitais e do consumo do universo digital. Então, com certeza, ele vai massificar na parte de consumo, né? Porque a gente vai interagir no futuro próximo em diversas situações com realidade aumentada, com a própria realidade virtual, com imersão. Então a gente vai consumir muito essas tecnologias. Só que alguém tem que produzir, né? Alguém vai precisar construir esses ambientes, essas soluções. Então, nesse primeiro momento, hoje, o principal foco está realmente na construção, nos artistas, designers, empresas que já têm problemas de simulação. Apesar de ter visto várias aplicações em várias áreas diferentes, tem algumas em específica que o NVIDIA Omniverse parece ter nascido para atender, como de desenvolvimento de games. O Omniverse consegue, através de inteligência artificial, agilizar muitos processos que são muitas vezes repetitivos e podem levar muito tempo para serem feitos usando os métodos atuais. O mais interessante disso é que, ao contrário do que se poderia imaginar, o NVIDIA Omniverse não tenta implementar necessariamente novos padrões de software. Ele agrupa os mais populares softwares da indústria atualmente e cria interconexões entre eles para que as pessoas possam trabalhar juntas independentemente dos softwares que elas prefiram utilizar para fazer o trabalho. Tem um conceito que é bem interessante que a NVIDIA adotou para fazer esse projeto, que é o USD, que é o Universal Scene Description, que foi uma tecnologia inventada pela Pixar há muitos anos atrás, e ela é uma tecnologia open source, ou seja, qualquer um pode implementar algo em cima dessa tecnologia. E qual que era o desafio? Eles tinham o mesmo problema que as pessoas hoje de design, criação, produção enfrentam há muitos anos atrás, que era justamente você ter várias pessoas trabalhando num único filme, porém com elementos totalmente distintos. Então, vou dar um exemplo, né, a galera que curte animação, que já tem filhos, que acaba acompanhando, Toy Story, acho que todo mundo conhece aí, o cara que desenha o Buzz não é o mesmo cara que faz o Woody. O cara que faz o Sr. Batata é outra pessoa. O cara que está montando a cena por trás deles, os objetos, a iluminação, cada equipe tem a sua especialidade. Então eles sentiam esse problema, que às vezes demorava para uma cena ficar pronta, para colocar um próximo elemento, e depois fala, puxa, não ficou legal, volta aquela cena, corrige aquilo lá, renderiza tudo de novo. Então era um processo bem complexo. Então, internamente, eles criaram esse padrão do USD com as ferramentas de software deles, para que as informações fossem compartilhadas entre as equipes. Então você via mais ou menos como que as coisas estavam ficando. Não era em tempo real na época, porque aí faltava um pouquinho de hardware para eles conseguirem fazer isso, mas o conceito já estava feito. Eles disponibilizaram essa forma de tratar os arquivos numa ferramenta open source. Então a NVIDIA pegou esse conceito, foi atrás dos fornecedores de softwares, dos mais distintos possíveis, e está tentando abraçar o máximo de empresas possíveis. A gente até tem um roadmap para ir trazendo cada vez mais empresas diferentes de software, para justamente criar esses conectores que a gente chama, né, para que eu possa ter diversos softwares trabalhando numa forma colaborativa, e aí eu levo uma ferramenta adicional para o mercado, que, por exemplo, se chama o Omniverse Viewer, que eu vou pegar todas essas informações de softwares diferentes, e aí no meu software de viewer, de visualização, eu vou enxergar o que está acontecendo. Só que, como você falou, é um trabalho árduo de pegar a empresa de software, portar lá para o formato USD, fazer a conversão, criar um dispositivo onde eu vou armazenar
todas essas informações e distribuir, gerenciar, que aí é o Omniverse Núcleos, tá vendo? Que é aí que faz toda a concentração de dados. Então são várias ferramentas que a gente vai juntando para tentar aí levar para o mercado uma solução completa, desde a concepção da ideia até o consumo dela no ambiente digital, no universo digital. E uma parte muito importante desse processo é o seu acesso a essa tecnologia, justamente. E por sorte é mais simples do que você pode imaginar. Uma fonte muito legal para quem está desenvolvendo, criando essas soluções do Omniverse, você pode encontrar no site da NVIDIA, dentro da área de desenvolvedores. Então é developer.nvidia.com. Lá dentro vai ter uma abinha específica de Omniverse e você vai encontrar toda a documentação, desde instalação, desde requerimentos básicos de hardware, quais softwares estão compatíveis. Então é uma documentação muito bacana e uma documentação viva, porque conforme você vai atualizando, a NVIDIA vai atualizando, ela já disponibiliza a versão 1.1, que puxa, adicionei mais conectores, adicionei mais softwares aí que se comunicam, enfim. E ali dentro também a gente consegue sair para uma série de aplicações do Omniverse, já com vídeos tutoriais com aplicações do mundo real. Para quem está estudando ou fazendo implementações pequenas, o NVIDIA Omniverse é completamente gratuito. E pelo que eu conversei com o Marcel, a ideia é que seja possível que você tenha, digamos, um servidor Linux para virtualizar outros sistemas e esse servidor possa rodar qualquer hypervisor popular do mercado e ser a peça central do projeto. Porém, você também pode rodar tudo isso aí no seu desktop, na sua workstation, se você preferir, desde que ela tenha hardware suficiente para isso. E foi exatamente isso que eu fiz ou que eu tentei fazer. Porém, mesmo o meu PC sendo um computador com bons padrões assim para uso doméstico, né, dependendo da tarefa dentro do Omniverse ele sofre um pouco. Mas uma das coisas legais que a gente tem aqui é o Núcleos, que pode ser acessado mapeando uma unidade de rede ou através de um navegador também, funcionando como um repositório de assets para criações digitais que pode ser acessada de vários softwares diferentes. Muito legal. Inclusive, vale a pena explorar essa ferramenta aqui e ver todas as demos e opções que existem, porque tem bastante coisa interessante aqui para aplicações diversas. O custo inicial é zero, desde que você tenha o hardware e os softwares que você já utiliza. Então, é um caminho bem interessante aí para exploradores aí já meter a mão na massa sem precisar se preocupar um investimento adicional. E eu decidi fazer uma pergunta difícil para o Marcel, mas eu gostaria do take dele, né, da visão dele em relação a isso e como o NVIDIA Omniverse poderia de fato mudar o mundo da tecnologia. Se a gente pegar a adoção de algumas tecnologias historicamente, às vezes elas aparecem como uma ótima ideia, mas falta algum elemento para fazer acontecer, né? Isso historicamente acontece. Eu, aqui do lado da NVIDIA Enterprise, a gente trabalha muito com inteligência artificial e algo que a gente via com muitos clientes, assim, puxa, eu quero fazer um projeto, mas eu não tinha dados, que é a essência para um projeto de inteligência artificial. Puxa, eu tenho poder computacional, eu tenho um algoritmo, mas eu não tenho dado. Quando ele arruma o dado, puxa, ele consegue dar um salto. Para esse mundo digital, a gente percebe que tem dois elementos interessantes que a gente acredita que realmente vai dar um boom. Primeiro é a qualidade. Se a gente voltar não muito tempo atrás, tinha um conceito aí do Second Life, aquelas coisas que, se você parar para pensar, não é tão diferente do que algumas áreas imaginam aí, né? Não todas, mas algumas de simulação de ambiente 3D. Poxa, mas a qualidade era horrorosa. A experiência era algo que você fala, cara, isso daqui tá muito ruim. Então... Não parecia realmente um Second Life, né? Não parecia uma coisa realista. Acho que esse é o ponto, né? Essas coisas que eu vi das demonstrações, elas são fotorrealísticas. Você tem dificuldade de distinguir uma modelagem 3D de uma foto de verdade, da realidade. Eu estava com um cliente outro dia, a gente vendo uma demonstração, o cara me chamando no WhatsApp e falou assim, fala para mim que essa imagem é verdadeira e não é digital. Eu falei, não, cara, é 100% digital. Ela falou assim, cara, não é possível. Eu falei assim, pois isso é o que leva à experiência. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para produzir algo realmente decente, né? O negócio foi assim, puxa, é uma experiência interessante. Confesso que eu fiquei impressionado com essa tecnologia da NVIDIA, mas ela tem tantos ângulos e abordagens diferentes que eu não consigo escolher exatamente a minha ferramenta favorita. Eu acho que o conjunto da obra é que torna a coisa interessante. Mas eu gostei particularmente da opção de trabalho colaborativo com ferramentas e sistemas operacionais diferentes. Isso é algo simplesmente absurdo de interessante na minha concepção.
Eu tenho esperado muito tempo a possibilidade de fazer trabalhos mais pesados através de cloud computing, com potência e versatilidade que seria equivalente a aplicações locais, como edição de vídeo e animação, por exemplo. E ver essa tecnologia me deu esperança de ver isso acontecer num futuro mais próximo, o que sempre me faz imaginar o que será que vem depois.